Fala galera, estamos chegando agora aqui na Embaixada de Cuba. Tá rolando aqui um movimento, né, de solidariedade, né, a questão do Fidel, que aconteceu ontem, do ataque dos fascistas, né? E vamos chegar agora aqui e mostrar pra vocês o que tá rolando, o que a galera tá falando. Tá aqui um grupo de pessoas reunido aqui, ó, em frente à embaixada. Então vou mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo aqui. Voluntariamente para defender a independência de Angola, que estava invadida pelo imperialismo da África do Sul com apoio do imperialismo norte-americano. Aquela experiência é para nós brasileiros um ensinamento e para toda a humanidade, porque Mandela mesmo disse: devemos o fim do apartheid a Cuba. Devemos o fim do apartheid a Cuba. Sem Cuba não teria havido nem a libertação de Angola, da Namíbia, e tampouco o regime racista da África do Sul teria se prolongado muito mais. Mas foi na vitória de Kut Konavale, no sul de Angola, que se decretou o fim do regime racista do apartheid na África do Sul, graças à ajuda internacionalista, militar, revolucionária e proletária de Cuba na África. Mas eu queria também salientar a importância que Fidel sempre deu à questão da integração latino-americana. Ele foi dos mais entusiastas, talvez um dos lançadores da ideia da Telesur, como um instrumento de fazer um outro tipo de jornalismo, que nós chamamos de jornalismo da integração, de fazer através do que o comandante Chávez dizia, e Fidel dizia que Chávez era o melhor amigo de Cuba, uma ferramenta para que os povos se enamorassem uns dos outros, conhecendo a sua história, a sua luta de libertação, a sua cultura, a sua dança, a sua culinária, mas sobretudo para construir essa ideia de integração solidária e transformadora. Por isso a grande importância que Fidel dava à relação entre Cuba e o Brasil. Basta dizer uma única coisa: Cuba e Brasil se associaram, dois institutos estatais, o Manguinhos e o Instituto Finley de Cuba, para produzir uma vacina para uma peste de febre amarela que estava colocando em risco pelo menos 100 e tantos milhões de vidas na África. E essa associação entre Cuba e Brasil, propiciada pela grande amizade existente entre Fidel e Lula, Fidel e Dilma também, foi possível salvar milhões de vidas na África. Porque essa vacina que está sendo produzida, e essa notícia nunca foi divulgada, só na Telesur ela é divulgada, só na TV comunitária de Brasília ela é divulgada. Isso proporcionou uma vacina 90% mais barata do que o preço das multinacionais farmacêuticas. Isso é salvar vidas, é uma integração que salva vidas. E é por isso que nós aqui vamos ainda aprender por muitos anos e viver essa experiência, torná-la cada vez mais viva, dessa inesgotável fonte que é o companheiro, o camarada Fidel Castro. Viva a Revolução Cubana! Viva! Viva! Companheira Maria Antônia, tem Fundação Comunista. Tá aí? Maria Antônia tá aí? Eu só queria dizer, Só no meio. eu só queria dizer, graças à vida que nos ha dado Fidel, que não morreu, Só peço que quando o Frank passou tá vindo ali com a muita la dificuldade, imortalidade. quando ele chegar Graças aqui, à pudesse vida. ele já, né, porque... Companheiro Bruno, do MPA. Os ideais do Fidel, eles não têm prazo de validade. Os ideais do Fidel têm prazo de atividade. Então, enquanto as bandeiras vermelhas, as bandeiras da ousadia
estiverem levantadas em qualquer canto desse país, em qualquer canto desse mundo, Fidel vai estar vivo, operante, atuante. Nós queremos deixar aqui a solidariedade e o amor, que é uma das coisas, um dos sentimentos mais bonitos que a Revolução nos trouxe, com o povo cubano e com todos aqueles que veem em Fidel um grande comandante dos camponeses e camponesas do MPA. Nós vemos a Revolução Cubana como uma revolução que também veio do campo. E Fidel trouxe uma coisa que para nós o capitalismo tomou de assalto, que é a dignidade e a liberdade do campesinato. Nos tiram nossos meios de produção, tiraram nossa cultura, tiraram nossa força de trabalho. E era assim que era o campesinato em Cuba, um resto, uma lástima. E a Revolução trouxe novamente a dignidade para o campesinato cubano. E foi capaz de mostrar a capacidade produtiva e organizativa. E Fidel carregou isso até os últimos dias, o respeito e a comunhão com o campesinato cubano. E quando por diversas vezes ideais do próprio Estado tentaram intervir no campesinato cubano, Fidel sempre dizia assim: não toquem no campesinato cubano, eles são o orgulho da nossa revolução. E para todos nós que somos camponeses e camponesas, que sabemos o que é viver o jugo do capital em nossos campos e em nossas famílias, entender que um país pode libertar o campesinato, isso pode ser possível, nos faz lutar pelo legado de Fidel até o último dia de nossa vida. E essa bandeira vermelha também é a bandeira da Revolução Cubana. Fidel vive! Próximo orador, Franco não chegou ainda não. Vai falar o Fernando Cerqueira, da Associação Médica Nacional, Maria Fabini. Boa tarde a todos. Eu vou ler um documento feito pela nossa associação em manifesto do dia de hoje. É com profunda tristeza que vimos manifestar nossa homenagem ao comandante Fidel Castro e a nossa solidariedade ao governo e ao povo cubano, neste momento de perda do maior ícone da humanidade. Nós, uma entidade de médicos e médicas formados pelo projeto Escola Latino-Americana de Medicina e de outras universidades de Cuba, formação idealizada e concretizada pela Revolução Cubana por meio da genialidade e do caráter humanista do nosso comandante Fidel Castro. Sua visão de mundo, elevado pelo princípio revolucionário do internacionalismo solidário, coloca o governo de Cuba como um precursor do desenvolvimento humano no mundo. Os ensinamentos de luta por um mundo mais humano, amoroso, justo e solidário ficará para sempre. Perdemos nosso maior líder e combatente contra a desumanidade, contra o capital, contra o neoliberalismo. Porém, ficamos com seus ideais. Sua obra revolucionária é seu maior legado, visto o tamanho da resistência do povo cubano em manter-se na luta e na reafirmação do caráter revolucionário para a manutenção de Cuba livre e soberana. Nosso coletivo de médicos e médicas reafirma o compromisso de luta e de construir um mundo melhor, cumprindo nosso papel de médicos de ciência e consciência em prol de uma saúde pública de qualidade para o Brasil e no desenvolvimento de várias brigadas internacionalistas. Encerramos parafraseando o grande mártir da Revolução Cubana, José Martí. A morte não é verdade quando se cumpriu bem a obra da vida. Viva Fidel, hasta sempre, comandante. Viva! Vou falar agora o companheiro Frank Svensson, do Partido Comunista Brasileiro. Tá bom aí? Tá bom aí? Camaradas, compañeros, amigos, me siento muy honrado de poder representar la dirección nacional y así el partido mismo comunista brasileño, que desde 1922 mueve la lucha antiimperialista y no luchar por esto es admitir la barbarie. Infelizmente, pero fatalmente,
el Brasil de nuestros días confirma todo esto. Fidel Castro deja un legado que ilumina la esperanza de la humanidad. Honremos su memoria, su testigo y su contribución al conocimiento humano. No voy a hablar mucho más que esto. Yo ingresé en el Partido Comunista en octubre de 1959 y en él estoy hasta hoy. Incluso 16 años de exilio y la felicidad de no terminar la vida aún. Y tengo buenas referencias y espero me permitan registrar más alguna cosa de mi memoria. Adelante. Desculpa, Fala agora, companheiro. yo me olvidé y hablé en español. Território cubano. O Fernando Tolentino, do Partido dos Trabalhadores. Parabéns aí pela... Obrigado. Tá ao vivo. Meus companheiros, meus companheiros, Mortadela. Pessoas olhando. no dia 1º de janeiro de 1959, eu era praticamente uma criança, mal saído das calças curtas, quando o povo cubano se libertou sob a liderança de Fidel, do Che, de Camilo. E sou testemunha então de que desde então, para nós, e tenho certeza que para nós do Brasil e para nós, povos explorados de todo o mundo, da mesma forma que a Revolução Bolchevista na União Soviética representou uma sinalização, representou um caminho, a Revolução Cubana representou uma luz, representou a esperança que nós tínhamos de que os povos explorados, eles podem se libertar. Poucos anos depois, nós sofremos um golpe, em 64, e não faltou aos brasileiros, como não faltou a quem sofreu qualquer tipo de calamidade, em qualquer parte do mundo, a solidariedade do povo cubano sob a liderança de Fidel. Fosse um terremoto, fosse um cataclismo de qualquer tipo, fosse a exploração, fosse um golpe, sempre esteve ao lado a solidariedade do povo cubano sob a liderança de Fidel. E assim foi durante a nossa resistência em 21 anos de ditadura que tivemos no Brasil. Eu tive a felicidade de conhecer Cuba rapidamente, mas